Tudo bem? Vamos de volta aqui, né? Estamos de volta. Estamos de volta aqui para mais um encontro do estudo do Evangelho. A gente está no capítulo 3 da introdução, que chama Notícias Históricas, é tipo um glossário, né? Com algumas palavras que naquela época significava alguma coisa um pouco diferente de agora. Então acho que é bom a gente saber para entender quando a gente estiver lendo, né, o resto do livro. E para conhecer, né? Para ter uma noção geral da história, das religiões, dos povos, dos costumes daquela época, né? Sim. Eu vou falar de algumas palavras agora, né? Uhum. E a Qual que gente vai ser o parou primeiro? aqui, a gente leu o último que a gente leu semana passada foi o Fariseus, então hoje a gente começa no Escribas. Escribas. Então, beleza. Então, vamos começar. Quer começar lendo ou eu começo? Não, pode ler, porque Pode ler? é só esse parágrafo mesmo. É pequeno, tá. Então, Escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum, como os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Por isso, Jesus os confundia na mesma reprovação. Então, eles seguiam mais ou menos, né? A, a maneira de avaliar Jesus, né? As coisas. Parecido com o dos fariseus, né? Aqui Uhum. está falando. E eles eram como se fossem secretários dos reis lá em Judá, né? É isso, os escribas. Eu acho que aqui Eles fala. ensinavam as leis de Moisés. Mas é aí que E tá. Eu acho que é aí que tá a parte que fala que por isso Jesus os confundia na mesma reprovação. Eu acho que ele reprovava também, porque tá falando uhum, aqui, ó, que eles, né, ensinavam a lei dos Moisés e interpretavam para o povo, ou seja, você nunca sabe o que eles estavam realmente falando ali, o que significava. Então, assim, eles estavam provavelmente interpretando pro lado deles, alguma coisa assim, sabe? sim, sim. Então é bem isso, né? Da maneira deles, né? E como sempre, nem sempre, né? São coisas reais, verdadeiras, né? Puxava para a cultura deles, né? Então tem isso. Porque você E é igual os pegar. fariseus, né? Quem viu o nosso encontro passado pelos fariseus é mais ou menos parecido, né? É parecido. Os fariseus não aceitavam Jesus, tal, um monte de coisa. Até porque se o povo não sabia ler, os É, escribas não só liam, mas também, igual tá falando aqui, interpretavam. é, Então, até hoje tem muita gente que faz isso, né? Lê, sei lá, a Bíblia e interpreta é. de um jeito sem contexto nenhum, totalmente diferente. Com recortes, sem ter uma continuação, é bem complicado. Sei. Então, quem viu os vídeos desde o começo vai perceber que a gente tem que se preparar, Muito. porque senão a gente é conduzido, a gente é enganado, a gente acaba praticando alguma coisa que a gente aprendeu que determinada pessoa está falando que é errado, a gente vai seguir o caminho errado porque a gente não se preparou. Então, estudo, leitura, né? E os nossos vídeos estão deixando bem claro como que a gente deve fazer. Se vocês pegar desde o primeiro, né? Que já fizemos já uns 10 já, né, Camila? Já, Que está aí, né? bastante. A hora que abre aí o canal, você vê todos os que tem a capa com a página do Evangelho, começa desde o começo, lá desde o mais antigo, vem vindo, aprender muita coisa. Eu, a Camila, aprendemos muita coisa e quem Nossa, vê é. vai aprender também, porque o conteúdo é muito bom, né? Então Sim. tá, vamos seguir? Quer ler o Ou tem mais alguma próximo? coisa? Não, só isso. Leio. Eu vou ler então. A próxima palavra aqui estudada é sinagoga, do grego sinagogue, assembleia, congregação. Hum. Tá? Não havia na Judéia senão um único templo,
o de Salomão, Templo, né? em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Uhum. Os judeus por aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Isso está falando da sinagoga, né? Sim. Que é um lugar físico, né? Onde eles iam, né? Uhum. As outras, foi nessas ocasiões que, para lá, Jesus fez várias viagens para a sinagoga, para esse templo, né? Uhum. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas. Opa, eu falei besteira, relacionei sinagoga com templo, não é diferente. Ah, tá. Então a primeira parte são templos, né? Sinagoga, É né? diferente de As outras templo. cidades não tinham templos, mas sinagogas. Sim. Edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a direção dos anciões, dos velhos, né? Uhum. Dos escribas, que a gente acabou de falar, Sim. ou doutores da lei. Faziam-se aí também leituras tiradas dos livros sagrados, que eram explicadas e comentadas para as pessoas que não tinham acesso ao livro ou não sabiam Não ler. sabia, né? Não é igual hoje, todo mundo tem acesso a livro. Inclusive, estão jogando livro de montanha fora, porque agora tem internet. Ai, que absurdo. Olha para você ver. Como hoje a gente tem acesso a tanta coisa boa, e se joga até fora, esses imensidade de livros, naquela época a pessoa dependia de uma pessoa, de um orador ir lá, ler, vai saber se ele estava lendo realmente aquilo, se ele estava inventando, ou aumentando, ou diminuindo, ou mudando, né? E interpretando da maneira dele. Então, a gente era conduzido naquela época. Hoje, a gente tem a oportunidade, porque a gente tem acesso a uma infinidade de conhecimentos, né? Então, se reuniam aos sábados, né? Lá naqueles tempos, os anciões, os escribas, doutores da lei, que faziam... Não, esse daí é a sinagoga. Ah, é sinagoga, desculpa. Isso. Sinagoga. É que é parecido Também mesmo. leituras tiradas dos livros sagrados, que eram explicadas e comentadas. Olha só. Ou seja, né? Cada um podia nelas tomar parte. E, por isso, Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas, nos dias de sábado. Ou seja, na sinagoga qualquer um podia lá ensinar. O templo não. Qualquer um, até Jesus. Não, Jesus tinha que ser o cara, né? Mas assim, na época eles não sabiam, né? Você já imaginou você chegar na sinagoga e ouvir Jesus ensinando, Camila? Quem dera, Deve ser uma coisa... Tá? Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades que eles habitavam serviam-lhes de templos para a celebração do culto. Tá? Então, eu que acabei fazendo a confusão aqui. É diferente sinagoga de templo, né? Sim. Sinagoga é a reunião em si, né? É a comunidade reunida ali, a assembleia, a congregação, né? Uhum. O templo que é mesmo a parte física, né? O prédio, né? Eu acho que o templo seria mais uma coisa para religião e a sinagoga para ensinar. Tipo assim. Para ensinar, assim. Isso. E é isso. Aqui já encerra a explicação desse sinagoga. Tá bem explicadinho. Tá. Se quiser ou discutir ou continuar lendo os saduceus. Eu posso ler o próximo, então. Saduceus. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., de Jesus Cristo, assim chamada por causa de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, acreditavam em Deus,
mas nada esperando após a morte. Só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Assim, a satisfação dos sentidos constituía para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem qualquer interpretação. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, eu também entendi isso que eu estava lendo, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, embora contasse em seu seio importantes personagens. Tornou-se um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, embora eles tenham algumas coisas parecidas com os fariseus, eles são contrários a eles, né? Ou se opõem. E para você ver como esses saduceus eram, né? A única coisa que eles acreditavam, então, era em Deus, né? Assim, de crença mesmo. Porque eles não acreditavam em religião, não acreditavam em vida após a morte, então eles eram bem materialistas, né? Eles eram material, era a parte sensual. Vivia a vida mesmo, eles né? Viviam porque você vai morrer. Né? Eles viviam um momento. Isso. Olha o que tá falando aqui, ó. Olha lá, falando que acreditavam em Deus, só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Ou seja, o Deus ele interferia de alguma forma, mas só aqui em vida. Só aqui nesse momento. Sim. Então, eles não aceitavam a tradição, não aceitavam nada. Por quê? Porque, pensa bem, é até difícil de pensar, porque a gente acredita, né, em vida antes da vida, vida após a vida. Ressurreição, né? Entendeu? Você pode falar vida após a morte, morte após a vida. Também você pode falar vida após a vida. Continuação da vida. Vida após a vida material e depois a vida espiritual sobre a vida, né? Então, ciclo, né? Então, a gente acredita nessa amplitude, né? Uhum. E agora, se você não acredita que não existe nada depois da morte e nem antes do nascimento, você tem que realmente viver a vida da melhor maneira possível e tal, né? Só que aí eles não aceitam influências de tradições antigas, nada, porque eles têm que viver o hoje. Porque quem acredita, penso eu, né? A vida antes da vida e vida depois da vida, né? Uhum. Você vê essa amplitude, é claro que você vai relacionar coisas muito antigas e coisas futuras. Mas eles não tinham isso, então eles tinham que viver mesmo a vida material. E aí ele fala que vida sensual, né? E o que mais que ele fala aqui? Olha o que tá falando aqui, ó. Assim, a satisfação dos sentidos constituíam para eles o objetivo essencial da vida. Ou seja, acho que o sentido da vida para eles era aproveitar o máximo que podia e... Isso. Nossa, mas então, tem tanta gente assim pensando, ainda. Eu fico pensando, então, se vestir bem, bem-estar, saúde, relacionamento humano, relacionamento com um casal, alimentação boa. Comer os prazeres da vida. Exato. Resumindo, os prazeres da vida. Você nem vai querer sofrer. Tipo, você vai ficar sofrendo doente 10 anos. Pô, se eu tenho 10 anos de vida ainda, depois vou morrer, não vai ter mais nada. Eu não quero ter nem doença. Não, ainda mais naquela época que vivia menos, né? A expectativa de vida era menor. Então, ou seja, o tempo era mais curto. Então, era curto, então eles têm que viver com intensidade. Agora, eu não sei como, né, que eles viviam dessa forma, se prejudicavam outras pessoas. É isso que eu ia falar. Como que era, então, esse negócio da questão de fazer o mal ao outro? Será que é por isso que eles eram contra os fariseus? Porque os fariseus tiravam o dinheiro deles, que é o que eles usavam para ter esses prazeres da vida, né? Sim, sim.
Porque você vai impedir de você usufruir daquele dinheiro, Então, entendeu? Daqueles dias que você tem. E o dinheiro nada mais é, você sabe, né, Camila, que é tempo da sua vida. Você tem um salário nossa. aí de um mês. Ali não é só dinheiro, ali tem 30 dias da sua vida ali, Você vende daquele dinheiro. a sua vida, Aí, literalmente, seu a- a- tempo. aí vem o cobrador de impostos e leva metade. É bem difícil. Não, É muito para quem difícil. pensar numa vida só presente é complicado. É muito É difícil. difícil. Mas aí, fica aí a explicação, a gente já sabe, né? Já entende mais um pouquinho sobre o Inclusive, falando saduceu. disso, né, eu tava vendo um vídeo hoje falando sobre vingança, né, de um, sei lá, uma pessoa famosa aí que se vingou e tal. E aí, o cara que tava falando no vídeo, ele tava refletindo, ele falou assim, será que karma existe mesmo? Ele falou, porque parece que que essas pessoas que fazem essas coisas, elas se dão bem, e eu não me dou bem. Eu faço as coisas certas, mas eu não me dou bem. Então eu sinto que é um pouquinho desses saduceus aqui, né, de. Não, se a pessoa fez mal pra mim, eu vou me vingar, porque esse é viver o momento, é não pensar que vai ter uma consequência, que vai acontecer alguma coisa, que. Porque se eu morrer, acabou. Né? É, Aqui, pra eles, morreu, acabou. Então. E aí eu comecei a pensar isso, então, tipo, é bem esse negócio. Pra eles não existia talvez esse karma é. da consequência dos seus atos. Não sei, meio complicado, mas. Deixa eu pegar uma água aqui. Então é complicado mesmo, né, Camila? Sim, porque se não existe a Né? vida após a morte, o sentido é Mas só aí aqui na vida? é bem complexo isso aí, porque pensa bem, como que você vai planejar? Você não pode nem ter planejamento a longo prazo. É. Hum, porque veja bem, eu vou construir uma casa. Eu não vou caprichar muito nessa casa, não vou gastar muito. Eu não vou fazer uma casa forte para durar 300 anos. Ela durando 50 anos para mim tá bom. Tá bom, é. Tipo, entendeu? Mas será que ele pensava, bom, vai ficar para as próximas gerações? Mas aí, pelo jeito, eu acho que não. E Ele não parece pensava que em pensava no aproveitar. outro. Se você for fazer um negócio para outras gerações, você não está vivendo o momento, você vai morrer. Deixa eles viver o momento deles lá. Eles vão ter o momento deles, eles vão ter as coisas para eles curtir a vida, por exemplo. No caso. É bem complicado, hein, Camila? É. Nossa. Pra gente que acredita, dá um nó mesmo. Dá um nó. É que parece que a vida fica sem sentido, sabe? Se for só isso aqui, né? É. Sei lá, não sei. Mas é que eu também não gosto de pensar desse jeito da consequência, né? O Brenin, que não acredita nisso, ele fala pra mim que a coisa mais errada da religião é você só fazer o bem porque você acha que vai ter a consequência, né? Você só faz o bem porque você sabe que, porque quando eu morrer eu vou ter que pagar isso, porque quando ele lá. Então, e ele tá certo. Então, assim, eu não sei se os saduceus pensavam dessa forma, mas no Pode ser que fim, sim. você entendeu? Pode ser que sim. A pessoa que é boa, que vive dessa forma igual os saduceus, ela é mais boa do que quem tem religião. Do que quem É. acredita em algumas, né? Então, se pensar. A gente também pode futuramente dar mais uma pesquisada e trazer mais informação, né? Uhum. A gente, devagarzinho, a gente vai encaixando eles. Então, ó, quem acompanhar a sequência, pode ter certeza que vai ter muita coisa boa ainda pela frente. No passado tem muita coisa. Já tem Acho que a bastante. gente já fez. Então, vamos aproveitar aí. Né? Vamos. Tomara que as pessoas tenham essa oportunidade de aproveitar, né, esse conteúdo que a gente está juntando aqui. Sim. Tá? Quer ler o próximo? Sim. Agora são os essênios ou esseus. Uhum. Dois S, né? Essênios, ou esseus, né? Seita judia, fundada por volta do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros que habitavam espécies de monastérios formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos, né? Costumes brandos e virtudes austeras. Uhum. Ensinavam o amor de Deus ao próximo, a imortalidade da alma
bem diferente dos saduceus, né? Nossa, E demais. acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra, tinham seus bens em comum. Gente, que é admirável isso aqui, hein? Gente, então. E se entregavam à agricultura. Olha, Gente, eu vou da ler onde de que eles novo. aprenderam isso? Será que, né? Da onde que veio, será? Olha a riqueza da cultura desses essênios. Olha só. Seita judia fundada por volta do ano 150 antes de Cristo. Antes de Cristo, por isso tô falando, da onde que veio tudo isso, entendeu? Sim, tinha muita sabedoria na época. Ao tempo dos Macabeus, e cujos membros que habitavam, olha só, eles habitavam monastérios. Mas vem cá, os essênios então Não é eram né, o meu pessoas diferentes da população ali do local. o Que meu tá é escrito como se... mosteiros. Então, eles viviam em retiros, por exemplo, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Viu? Então, é como se fosse um convento, um monastério, né? É isso que eu ia falar, mas faz sentido, porque nas culturas asiáticas, que são milenares, eles já eram assim, né? Já tinha essas culturas. Eles trabalham tudo isso aqui, né? Olha só, eles distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Olha só, eles praticavam muito as virtudes e os costumes tranquilos, brandos, entendeu? Sim. Olha só, distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam, olha, o amor de Deus e o amor ao próximo. Ensinavam a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato. Não tinham relacionamento sexual. Condenavam a servidão e a guerra, olha só. Condenavam a servidão e a Eu tô guerra. Ou seja, pesquisando aqui porque eu acho que mosteiro ainda existe esse mesmo conceito, não é? sim, é por aí. Ainda Mais ou menos existe. por aí, sim. Sim. Que eles viviam mais ou menos isso aí. Então, já tinham lá 150 anos antes de Cristo. Nossa, né? muito tempo. Então, se eles tinham virtudes, costumes brandos, amor ao próximo, amor a Deus, eram tranquilos, tal, celibato, então, é claro que eles condenavam a servidão. Ninguém era servo de ninguém. Eram iguais entre eles, né? E, é lógico, se eram pacíficos dessa forma, não queriam a guerra. Entendeu? E outra coisa, não tinham ambição. Seus bens eram em comum. Dividiam os bens. E se entregavam à agricultura. Olha que coisa maravilhosa. Que lindo, né? Né? É cultura asiática total, isso aqui é asiático. É asiático, né? Nossa, olha só. Em oposição aos saduceus. Saduceus sensuais, está escrito aqui no meu. Em primeiro lugar, os prazeres da vida. E você sabe, né? Que prazeres da vida tem prazeres da vida e tem prazeres, né? Mais elevados que às vezes vai por excesso, né? Vai pro abuso, né? O abuso e tudo mais, entendeu? Em oposição aos saduceus, sensuais. Isso que eu falei, que negavam a imortalidade, os saduceus, né? Eles também eram opostos aos fariseus, que eram rígidos. Os essênios não eram rígidos, era pelo contrário, né? Eles eram contrários também aos fariseus, que eram rígidos para as práticas exteriores, e nos quais a virtude não era senão aparente. Olha só. Os fariseus tinham a virtude, mas era aparente. Eram veladas. Lembra? Eles faziam as coisas ocultas assim? Tipo, fala uma coisa, faz outra, entendeu? Por aí. Entendeu? Olha só a diferença. Gente, que visão que eles tinham da vida, meu Deus. Muito ampla. Eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas, ou seja, não tinha conversa com esses caras, não ia aprender nada, só pelo contrário, ia desaprender. Nossa, parece o dia de hoje, né? Tem gente que não dá pra conversar. Tá mesmo, tá desse jeito. As pessoas nem iam usar máscara mais. Antes se deixavam no portão e entrava pra dentro de casa, a pessoa é o que ela é dentro de casa. Agora jogaram fora a máscara. Jogaram fora. É todo mundo do jeito que é em qualquer lugar. Meu Deus do céu. Então, os fariseus tinham
as virtudes deles, né, que eram aparentes só, né? Uhum. Eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam as duas seitas, que é os fariseus e os saduceus, né? Seu gênero de vida dos essênios se aproximava aos dos primeiros cristãos. Ou seja, a gente não segue o que realmente os primeiros cristãos fizeram, né? Nossa, que absurdo. Você viu que o texto aqui denunciou Os os primeiros primeiros cristãos? da época de Porque Jesus, provavelmente. desandou tudo. E os princípios da moral, ó. De moral que professavam, fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. Então, quando Jesus começou a aparecer, as pessoas acreditavam que ele era um descendente da cultura essênica. Não, até porque Jesus, ele encarnou, ou seja, eu não sei o quanto que ele sabia o que ele era desde criança. Eu acredito que ele viveu como um ser humano normal, sem a memória, sabe? Assim, ele sabe. Você já vem com, né, com a sua moral, você nasce já com isso, mas eu acredito que muito do que ele pregava, ele aprendeu com esse pessoal. E esse pessoal, acredito que eles vieram preparados para a Terra, para quando Jesus viesse, eles passarem os ensinamentos também para Jesus, porque Jesus, ele foi uma criança, gente, ele brincou, então assim, ele cresceu, ele aprendeu com as pessoas, né, ele viveu como um ser humano normal, então, nossa, faz muito sentido, tipo assim, porque eu sempre pensei que ele já nasceu sabendo tudo, mas pensando agora, eu acho que ele nasceu como ser humano normal, e ele foi, graças a Deus, parte de uma seita dessa, né? Porque ele já tinha um instinto bom dele e ele aprendeu. Gente, tô chocada aqui. Agora, eu vou entrar dentro do parênteses da Camila. Se você abriu. Camila, você abriu parênteses para um encontro, falar sobre isso. Porque, olha, veja bem, a infância, a gente acredita, a gente que é educador, né? Os espíritos, né? Acredito que a criança, ela ainda é inocente, ela não tem praticamente o conhecimento ainda. Ela tem guardado, tem um arquivo ali, mas está fechado, tá? Então, tanto é que a reencarnação, ela se conclui com 7 anos, totalmente. Aí está formado o ser humano. Por quê? Que é os 7 anos de vida, é a preparação da criança para o adulto que vai ser caráter, comportamento e tudo mais, né? E aí, nos 7 anos, é que ele desperta totalmente. Desperta, aí sim, com 7 anos, vai vir os conhecimentos de outras vidas. Uhum. Só que tem um detalhe. O que aconteceu com essa criança desses 7 anos? O que foi nela alimentado, despertado? O que foi reprimido? O que foi travado? O que foi trancado? Bloqueado. Bloqueado. Traumatizado. É uma coisa séria. Aí já falando como espírito e falando como pai, no meu caso, e falando como pedagogo, é muito complicado. E Jesus, talvez, a gente não sabe, porque o espírito é tão elevado, mas eu acredito, igual você acabou de falar, você alertou aí, que Jesus, ele veio como criança realmente. Eu acho. E com todos a sua bagagem, assim como eu tenho a minha, você teve a sua, ele teve a dele, só que a dele não dá nem para comparar com a minha bagagem de experiência de vida, de conhecimentos, de bondade, de pureza e tal. Mas ele veio como criança e ficou esse período até assim, a grosso modo eu tô falando. Vamos supor que ele ficou até os 7 anos se desenvolvendo em família, em sociedade, indo nessas reuniões, nesses encontros, nessas sinagogas, tá? Aí, parece que depois, né? Ele foi, isso aí foi depois dos 7. Antes, ele ficou com a mãe, com o pai, e a mãe dando todo o amor, exemplo, o pai também, o pai ensinando trabalhos manuais, que era carpinteiro, tá? É uma educação para uma criança ideal. É o que toda criança deveria receber. A segurança da família, do pai e da mãe, os exemplos, os ensinamentos, o amor, tá? E as habilidades intelectuais, emocionais, espirituais, materiais, aptidões artísticas, laborativas. Ó, dá para encher uma lauda aí de coisa. De quanta coisa que dá para fazer com aqueles 7 anos. Jesus também, é claro, como ele era um espírito superior, ele foi, lógico,
por Maria e José, estimulado exatamente onde precisava estimular. E aí despertou, tanto é que ele, não sei se foi com 7 ou 13 anos, que ele saiu de casa tal, e foi seguir os ensinamentos lá dos sábios da época. Então, Camila, você abriu um parênteses maravilhoso Não. aí. Então, eu acho que é isso mesmo. Pode falar agora você. Não, e continuando na sua linha, você falou da Maria e do José, pensando na lei da reencarnação. Você já imaginou no plano espiritual, eles têm que escolher duas pessoas para vir para a Terra que ia ser os pais de Jesus. Imagina, pai, eu acho que a missão deles foi maior do que do próprio Jesus, porque é o que a gente tá falando, desses 0 aos 7 anos, a importância que é. Agora você imagina, eles têm que escolher a dedo duas pessoas para vir pra Terra para ser os pais dele. E aí? Sim. Nossa. E tem mais um detalhe, como doutrina espírita agora falando. Dizem, né, na literatura espírita, alguns espíritos ditaram livros aí que fala que Jesus, é lógico, vamos supor, o nosso lar, por exemplo, aqui perto, que é um pouco mais evoluído que a gente, é bem elevado. Como que fala? A densidade, as coisas, né? Agora, tem outros, vai se elevando cada vez mais até chegar em Jesus. Jesus é elevadíssimo. Então, para Jesus vir para a Terra, planeta Terra, de prova e expiação... Naquela época, que tá pior ainda. Para ele nascer no ventre de uma mulher, material, carnal. Porque a gente é quase com um umbral aqui, né? Porque a gente tem um umbral, quando a gente tem que acertar algumas coisas para depois o plano espiritual melhor. E eu acredito que essa vida nossa é um tipo de umbral, um pouco mais suave, mas Mas, assim, suave pra gente, né? Vai perguntar lá pros palestinos, vai lá perguntar lá. É por isso, o pessoal que tá em guerra. É um umbral terrível. Então, agora, sem água, sem luz, nas ruas, sem remédio, sem onde morar, sem médico, sem... Camilo, não dá, não vou até parar por aqui. Então, Jesus, para chegar nesse mundo, esse espírito elevadíssimo, a literatura fala que o planeta levou praticamente 1000 anos para preparar o planeta para receber ele. Para conseguir ele se materializar aqui. Meu Deus. E vir com esse esquecimento, com todo o conhecimento que ele tem, você imagina. Tá? Então, é lógico que ele deve ser assim, as coisas, cada palavra, cada gesto, cada coisa, ele já é despertando já a sabedoria dele, né? Foi abrindo assim, acho que desde quando ele nasceu até os 7 anos, por aí, foi só flash, abrindo. E aí virou, né, esse profeta maravilhoso, né? O espírito mais elevado que a gente conheceu aqui na Terra. Então, Camila, olha, você levantou aí uma questão muito, muito interessante. Não é? É muito interessante de pensar, é muito interessante. Agora, vou falar mais uma coisa, então. Como que chama esse povo aqui? Essênios? Então, teve que ter há 150 anos atrás o Essênios para preparar isso aí. Para receber o Jesus. Mas é isso que eu tô falando pra você. Pra mim, esse pessoal veio pra preparar pra ele. Isso. Sabe, né? Então, não teve Moisés, que é bem antes desse povo aqui? Eu não lembro quantos anos antes de Cristo. Ele também teve que vir antes também. Pra preparar. Então, você entendeu? Você entendeu o que é 1000 anos? É vir profetas, vir sábios, vir para ir preparando. Não é só o Jesus para preparar aquele espírito elevado para uma coisa pesada quanto que a nossa carne, essa parte material. O mundo tem que estar preparado para receber Jesus, e ainda mais crucificar ele. Isso porque preparou por 1000 anos. Imagina se preparasse. Nossa. Ele já morreu já na infância. Então, está explicado. Aí você fala assim, mas os essênios já tinham sabedoria que Jesus ensinou. Eles já foram preparando. Já veio espíritos elevados preparando a chegada. Isso. Tanto que... O Moisés, para falar que só existe um Deus, entendeu? É tudo isso aí. E eu acho que todos os espíritos que estavam aqui tiveram uma oportunidade de melhorar naquela época. Muito, não demais, que hoje não tenha. Mas, por exemplo, você viu lá do Emanuel? Disse que o Emanuel estava lá quando Jesus... Ele estava encarnado quando Jesus veio. Ele teve a oportunidade de se relacionar, só que ele não foi. Aí ele... Inclusive, acho que foi no filme do Nosso Lar que eu ouvi... Que eu não sei onde foi que eu ouvi falando. Que ele mesmo falou, ele falou...
eu tive que esperar mais 1000 anos pra ter uma chance que eu tive. Então, assim, todo mundo que tava ali, nossa, teve uma chance de Camila, aprender, de evoluir, de. Nossa, meu Deus! Aonde a Camila, gente você tava, falou né? uma coisa. Tem, tem uma palestra do Raul Teixeira que ele fala exatamente desse momento lá em Jesus, quando Jesus encontrou com ele. Era Paulo. Não é Paulo de Tarso? Eu não lembro quem que Será que era. não foi isso daí que eu Não, vi, não, não, não não? estou falando besteira, não lembro. Aonde que eu Eu, vi eu, isso? eu vou ver se eu acho essa palestra e vou mandar o link para você. Você vai ficar encantado. Eu tô Porque achando o que Raul foi Teixeira, nessa daí que eu vi já, mas manda. você já viu ele falando? Eu tô achando que foi, não sei onde que eu vi isso. Eu sei que eu fiquei Que ele falava impressionada. assim para Jesus falar para ele: você quer agora ou daqui a milênios? Gente, que louco. Ele era soldado, é isso que era o problema, não é? Ah, não, ele era o soldado, não, não É, era o Paulo de pai. Tarso, não. Mas Eu ele, não estou ele lembrando quem mesmo que é. falou que ele teve oportunidade, é que Ele ele, era doutor da lei, que ele está falando aqui, ó, os doutores da lei aqui, ó. ou seja, ele não, Me ele, fugiu o nome dele. ou seja, infelizmente ele não teve a oportunidade que esses essênios, porque depende de onde você nasce, quem te cria, tá vendo? Não é só você, depende de tudo. Sim, sim. Nossa, é, Ó, mas depois eu vou achar e vou assistir de novo essa palestra sim. e vou passar para você. Ela é fabulosa. Viu, a gente já passou do tempo, já tá indo pra 40 minutos. Você quer ler o último ou você quer deixar o último pra semana que vem? Terapeutas. E eu não terminei ainda os Essênios, né? Você não terminou? Nossa, Não, eu achei que tinha terminado. não. E a gente Também, falou Camila, tanto. com esse pessoal aqui que veio para preparar essa seita judia aqui que veio para preparar a chegada de Jesus, a gente tem que ficar impressionado mesmo, Eu tô né? Não tem como. impressionada, eu tô mesmo. Então vamos terminar ela, então. Onde que eu parei aqui? Ah, tá. Então eu vou ler rapidinho e só terminar a palavra e a gente encerra. Tá bom. Falou, É. tá bom? Deixa eu ver. Ele falou lá dos fariseus que eram rígidos para as Isso. práticas exteriores e nos quais a virtude não era senão aparente para os fariseus. Isso. Eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Os essênios, né? Não admitiam. Nem os saduceus, nem os fariseus. Eles, né? Eram diferentes. Seu gênero de vida se aproximava dos primeiros cristãos. Ah, é. Aí que a gente parou. Aos princípios de moral que professavam, fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte daquela seita dos essênios antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela ele se filiou. Então não tem prova. Sim. Né? É que era muito parecido com os ensinamentos dele, essa seita, né? Uhum. E tudo o que se escreveu a esse respeito é hipotético. Então, deixa eu ler uma referência aqui que fala sobre o hipotético. Tá. A morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito com o objetivo de servir a uma opinião e que encerra em si mesmo a prova de sua origem moderna, tá? Então é isso, tá? Então podemos encerrar. De Allan Kardec essa nota, hein? Aqui tá escrito... Sim. Gente, é muita... Gente, como que a evolução é louca, né? Porque se você pensar na evolução da natureza, a evolução natural, né, da natureza, já é maravilhosa. Agora a gente tá falando de uma evolução espiritual, né, moral, né, não sei nem que nome dá pra isso. Mas como que falam que o mundo é um lugar de expiação, sei lá, essas coisas que as pessoas falam. Nossa, a cabeça não para, né? Tá sendo... Tudo parece que uma razão, tudo foi feito, sabe? Então por isso que eu tenho esperança que um dia vai melhorar aqui, porque não é possível. Não é possível, é tanta coisa. Não quero ser pessimista. Eu não quero ser pessimista, mas vai melhorar, certo? Isso, posso falar? Pode. Se a gente sobreviver, se a humanidade sobreviver às tragédias naturais. Mas é aí que tá. Dizem que tudo isso está acontecendo, que é uma limpa. Não sei se é verdade. Ou seja, as pessoas que ficarem vão ser pessoas mais evoluídas, ou seja, que infelizmente, vão ser pessoas evoluídas que vão sofrer, porque elas literalmente vão ter que reconstruir o mundo. Então, assim, né? Vamos ver.
Eu acredito que as pessoas que sobreviveram na pandemia, pra mim, já tem um porquê de estar aqui. Não é possível, sabe? Porque foi muito assim, matou muita gente. Então, assim, eu acho que quem sobreviveu a isso, quem sobreviveu à guerra, quem sobreviveu à peste negra naquela época, quem sobreviveu é porque tinha que estar aqui pra dar continuidade nisso, sabe? E aqui tá Sim. falando que você não tem muitos arquivos, né, sobre os essênios e esse negócio com Jesus e tal. É a mesma coisa que eu tô aprendendo na minha aula de história. Você não acha muita pintura feita por mulher. Sabe por quê? Porque tem pessoas que selecionam o que vai ser passado na história. Ou seja, nesse caso, você acha mesmo, pai, que os fariseus que tinham poder, os sinagoga, os saduceus, você acha mesmo que eles queriam deixar registrado o que esse povo fazia, pai? Não. Você entendeu? Então, É. assim, é igualzinho que a história, infelizmente, ela é moldada também. Eles só passam A pra história. só passa pra A história. frente o que quer que aquele grupo que dominava quer que seja passado pra frente, entendeu? Nossa. A história que a gente tem, a maioria das histórias que a gente tem, é dos vencedores. E dos de baixo, a gente não tem. Isso eu aprendi em pedagogia. Só que eu não vou abrir aqui porque é outro encontro. Não, a Que eu gente pode faço. fazer um encontro só disso também, porque, gente, depois que eu vim morar nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles vivem num lugar diferente do resto do mundo. A história que eles ensinam aqui não é a mesma história que é aprendida no resto do mundo, ou seja, eles ensinam o que eles precisam para os americanos serem do jeito que eles querem. Então, assim, não vou nem entrar nisso, mas é. Não, esse assunto já entra, que eu tenho o canal Planeta Terra, lá dá para falar isso aí, Lá dá sobre pra isso, falar disso exatamente também. sobre isso. É. E a gente podia jogar lá. Deixar E o quem link sabe, na se a gente, inscrição aqui desse canal. e Vou se a pôr gente fazer aqui. esse vídeo falando sobre isso, a gente põe o link aqui, tá? Isso. Põe o link aqui. Bom? Pode Vamos... encerrar então, que já deu 42 minutos. Nossa, vamos encerrar então. Hoje o papo foi. E olha que Obrigado. antes de começar a gravar isso, eu falei pro meu pai: vamos continuar lendo, porque vai ser muito curto. Não terminou. Eu Não falei, entrou nos terminou. essênios, acabou. Não tem como. A riqueza de moral deles é muito enorme, gigante. Mas é isso então. Vamos encerrar por aqui e a gente continua então na semana que vem. Quem viu o vídeo até agora tem sorte, hein? Você tem sorte, não é pra qualquer um, não. Não é qualquer um que aguenta, não. Tchau, gente. Não estou dizendo na parte negativa, na parte positiva. Não, eu também, né? Quem chegou até aqui aprendeu muita coisa. Muita coisa. Então até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima.